Continuando o estudo das glândulas, vamos agora perceber quais são os mecanismos de regulação do sistema endócrino. E começamos por falar do metabolismo. Quer a utilização de nutrientes, quer a produção de energia, vai estar sob a alçada do controlo hormonal. Nomeadamente, a tiroide é uma glândula que produz T3 e T4 que vão estar implicadas na regulação do metabolismo. Sendo assim, pessoas com níveis de hormonas tiroideias elevadas vão ter uma clínica concomitante com metabolismo aumentado, nomeadamente são pessoas que vão ingerir uma maior quantidade de alimentos para terem maior aporte calórico, uma vez que com o metabolismo aumentado elas também vão produzir e vão consumir, isto é, vão consumir uma maior quantidade de energia e são pessoas que vão emagrecer, por oposição àquilo que vai acontecer nas pessoas com hipotiroidismo, nas quais o metabolismo está diminuído, elas têm tendência a engordar e vão ter uma clínica relacionada com o metabolismo mais lento. São pessoas que têm uma tensão arterial diminuída, uma frequência cardíaca diminuída, são pessoas com intolerância ao frio. Já as pessoas com hipertiroidismo, das quais estava a falar no início, são pessoas com intolerância ao calor, são pessoas com uma frequência cardíaca aumentada, uma pressão arterial também aumentada. A nível digestivo, por exemplo, são pessoas que vão apresentar diarreia, muitas das vezes, por oposição ao que se vai observar nas pessoas com hipotiroidismo, que serão pessoas obstipadas. Ora, por exemplo, a outros níveis, a nível do controlo do consumo dos alimentos e da própria digestão, portanto, também vai haver um controlo endócrino que vai estar na base destes mecanismos, nomeadamente temos a nível do hipotálamo o controlo da saciedade, sendo que este controlo da saciedade vai ser mediado por uma hormona que é a leptina, produzida ao nível dos adipócitos, que é a hormona da saciedade. Já o crescimento dos tecidos e o crescimento, de uma forma geral, está relacionado com uma hormona chamada Growth Hormone, ou GH, ou hormona do crescimento. Por outro lado, temos também os níveis iónicos a serem equilibrados pela ação endócrina. A este nível refira-se, por exemplo, a homeostase do cálcio, que vai estar na dependência das paratiroides, localizadas na face posterior da tiroide. Por outro lado, temos o balanço hídrico, também na dependência da produção endócrina. Aqui a vasopressina vai ser uma hormona importante na retenção de água pelo nosso organismo. Ao contrário, vamos ter hormonas que vão fomentar a diurese e, com isso, aumentar a excreção de água no nosso organismo. Por outro lado, o controle da pressão arterial e da frequência cardíaca também vão estar dependentes do sistema endócrino. Não esquecer a este nível o papel da adrenalina. Lembrem-se que o sistema simpático em situações de stress vai recorrer à adrenalina, que vai ter um efeito relacionado com todas as reações de stress, aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial e todos os mecanismos que possam ajudar a uma situação de fuga, por exemplo. Temos também o controlo da glucose e outros nutrientes na dependência do sistema endócrino. Refira-se, por exemplo, à insulina, que vai fomentar a entrada da glicose para o interior das células, para que estas possam ser utilizadas, ou, por exemplo, podemos pensar também numa conjuntura já com caráter reprodutivo, como o controlo das funções reprodutivas, que também estão na dependência do sistema endócrino, nomeadamente já vimos que os testículos nos homens vão ser responsáveis pelas competências reprodutivas no homem, na mulher as hormonas vão ser produzidas ao nível dos ovários. E depois, importa falar aqui também no controle das contrações uterinas e na libertação de leite na mulher que está a amamentar. A hormona que está na base destes mecanismos é a ocitocina, inclusivamente ela é administrada às mulheres que entram em trabalho de parto de forma a ajudar esse mesmo trabalho de parto, porque induz as contrações uterinas. Por outro lado também, uma mulher que está a amamentar vai sentir
sentir uma contração uterina ao mesmo tempo em que se dá a ejeção do leite, porque a ocitocina tem uma dupla função, quer ajudar a injeção do leite através da contração das células mioepiteliais das glândulas mamárias, quer então através da contração uterina, o que também vai ser muito importante, não só no pós-parto, na indução do parto, como também no pós-parto, por forma a contrariar a hemorragia uterina resultante da sua ruptura durante o trabalho de parto. E depois o próprio sistema imunitário também ele vai ser controlado pela ação do sistema endócrino. Ora, isto é o que se verifica a nível geral e a nível celular, como é que atuam as hormonas. Bom, elas por um lado, podem interferir ao nível da permeabilidade das membranas, por outro lado, podem induzir a ação de mecanismos enzimáticos específicos ou participar na transcrição génica. De que forma? Cada hormona vai ter associado na célula um receptor que lhe é específico e é exatamente essa associação da hormona ao receptor que vai desencadear o processo subsequente para a realização de determinado processo fisiológico intracelular, nomeadamente no que diz respeito à transcrição génica, e cito, por exemplo, a dihidrotestosterona, portanto um androgénio derivado da testosterona, que se liga aos receptores celulares, vai entrar para dentro do núcleo da célula e vai ligar-se a zonas específicas de DNA, sequências específicas, ativa a transcrição através da síntese de RNA mensageiro, o qual, por sua vez, vai induzir a síntese de novas proteínas que então terão a sua ação específica. Ora, a libertação hormonal é desencadeada por alterações na concentração de uma substância circulante que constitui então o estímulo. Ora, este esquema traduz então as várias formas de ação das hormonas a nível celular, nomeadamente através do receptor, sendo que a hormona pode ligar-se a receptores específicos da membrana, alterando a permeabilidade da membrana celular, por exemplo, através da ativações a ativação de receptores que vão interferir na atividade das proteínas G, que tem uma função de permitir a entrada de determinadas substâncias para o interior das células e com isto a ativar determinados mecanismos que desencadeiam então a resposta celular. Por outro lado, esses receptores podem ter uma ação diferente, uma ação intracelular, ativando sistemas enzimáticos, condicionando desta forma a resposta celular, ou, como já tinha referido, os receptores podem estar localizados ao nível do núcleo, ativar genes que sofrem transcrição, originando então a produção de proteínas ou de enzimas que condicionam a subsequente resposta celular. Voltando às nossas glândulas endócrinas, onde é que elas se vão localizar? A glândula pineal ao nível do mesencéfalo, a hipófise ao nível da célula turca que fica localizada ao nível do esfenoide. Refira-se a este nível que a hipófise não pode crescer para baixo, uma vez que tem como limite, como barreira, a célula turca e em certas situações de patologia em que há um crescimento da hipófise, o que vai acontecer é o seu crescimento para cima, entrando em contacto com o quiasma óptico, comprimindo essas estruturas a esse nível e muitas vezes o primeiro sinal de um tumor hipofisário prende-se exatamente com alterações dos campos visuais por compressão do quiasma óptico. A tireoide já vimos, localiza-se na face anterior do pescoço, a nível da laringe. As paratireoides localizadas na face posterior da tireoide. O pâncreas tem uma região
aproximadamente periumbilical, portanto, os ilhéus de Langerhans estão localizados sobretudo ao nível da cabeça do pâncreas. Depois temos as suprarrenais localizadas nos flancos, posteriormente, elas são também órgãos retroperitoneais, juntamente com os rins, e vamos ter os ovários nas fossas ilíacas e os testículos nas bolsas escrotais, isto para que não sejam sujeitos a variações térmicas importantes e que se associam ao aumento da temperatura.